Hoje eu tô aqui para falar um pouco do que foi a missão francesa no Brasil. E para isso a gente precisa do contexto histórico, que é a chegada da família portuguesa no Brasil, fugida de Napoleão. Quando eles chegam e se instalam no Rio, eles têm contato com um Rio muito diferente do que a gente conhece hoje. Era um Rio de Janeiro sujo, era um Rio de Janeiro escuro, as ruas eram pequenas, elas não tinham nem pedregulhos, elas eram de terra. E naquelas ruas conviviam pessoas de todas as classes sociais, era bem bagunçado. E quando a família real chega aqui, eles têm contato com aquele mundo e eles começam a planejar maneiras de modernizar, de padronizar aquela cidade para que chegue ao nível de uma família real. Pensando nisso, logo após, assim, alguns anos após, o Napoleão é exilado e perde a força. E na França, artistas que apoiavam ele também perdem dinheiro, perdem emprego. E aí vê-se uma oportunidade dessa vinda desses artistas ao Brasil para modernizar, para trazer essa cultura, trazer as belas artes francesas para o Brasil, que era um padrão muito cultuado na Europa. Quem convida esses artistas é o Conde da Barca, que era muito próximo de Dom João VI, e ele deu essa sugestão para que Dom João pudesse trazer esses artistas para que eles pudessem embelezar a cidade. E o principal objetivo era realmente construir uma academia de belas artes que ensinasse isso às pessoas, aos portugueses e aos brasileiros, para que aquele conhecimento fosse passado à frente e para que o Brasil pudesse seguir e se modernizar. Então, essa academia vai começar a ser chefiada pelo Le Breton e ele traz junto com ele artesãos, arquitetos, pintores, escultores, toda a gama de artistas que pudessem ensinar as belas artes no padrão europeu no Brasil. E quando eles chegam aqui, eles têm um pouco de atrito com os artistas brasileiros, que não aceitam muito bem essa vinda, mas ainda assim conseguem realizar alguns feitos, como a construção da Academia de Belas Artes e algumas obras fora. E entre esses artistas, assim, os que mais se destacam, que eu poderia destacar, é o Debré, que ele é um artista, ele é escultor e pintor, e nessa época ele veio na missão francesa, ele é o mais conhecido quando se fala de missão francesa, e ele teve um papel muito importante para a história do Brasil e para a antropologia brasileira, porque nos quadros que ele pintava, ele representava a sociedade, ele representava a sociedade do Rio, ele representava a sociedade brasileira num todo, e ele adorava pintar a nobreza, pintar a pobreza, pintar a escravidão, o que ajuda na atualidade a gente entender muito bem como que era essa situação. Muitos dos quadros, muitas das obras deles são muito esclarecedoras para o período que a gente vive hoje, para poder entender como que se entendia a sociedade desse século. Tanto que no livro 1808, que é uma obra-prima que explica direitinho como que a família portuguesa se instalou e veio para o Brasil, no capítulo que fala do Rio de Janeiro, ele fala como o Debré ficou escandalizado com os modos das pessoas, mesmo ricas aqui do Brasil, que mesmo as pessoas tendo uma classe social elevada, elas não tinham modos à mesa ou até em outras situações cordiais. Ele fala que as pessoas comiam com os cotovelos à mesa, que as crianças comiam em esteiras, e é muito interessante. O Laurentino Gomes conseguiu descrever muito bem a sociedade e falar do Debré nessa situação em que ele não está pintando é muito interessante. Outro artista que eu quero trazer aqui também e destacar é o Montini, que ele é um arquiteto que veio para o Brasil com a missão de edificar a Academia de Belas Artes brasileira. Ele conseguiu botar esse projeto fora do papel, mas muitos outros que ele fez, infelizmente, ficaram. Muitas obras que ele conseguiu criar não conseguiram sair do papel, mas a Academia de Belas Artes é um exemplo do que ele trabalhava, que era o neoclassicismo, assim como todos os outros artistas que vieram na missão francesa também eram neoclassicistas. E o que é o neoclassicismo? Ele é aquela volta dos clássicos greco-romanos, ele é a apreciação da cultura greco-romana, igual o iluminismo. O iluminismo tem essa mesma corrente, esse mesmo objetivo, que é apreciar, recapitular o que eles consideravam como belo, logo após o fim da sociedade feudal. Então, isso se repete no neoclassicismo arquitetônico, no neoclassicismo
de pinturas, de esculturas, de mobília. Então, na arquitetura, o neoclassicismo se expressa por balaústres, por detalhes, por prédios imponentes, por prédios que lembrem o Olimpo greco-romano, que é aquela coisa que você olha e você sente a imponência, você sente algo gratificante, você olha e tem aquelas pilastras gigantes que seguram, sustentam, formas geométricas retas. Então, o Mondin, ele foi um exemplo dessa cultura que trouxe para o Brasil, passou para quem ele ensinou. Infelizmente, não conseguiu ter muitas das suas obras postas fora do papel, mas ele com certeza influenciou gerações e gerações de arquitetos que até hoje procuram fazer coisas desse estilo que está voltando. Por exemplo, o mármore. O mármore era uma coisa muito benquista no neoclassicismo e até hoje é contemporâneo. Então, o Mondin, ele tem essa trajetória e ele ensina como que as coisas nunca acabam, elas sempre se reciclam. Ainda mais quando se fala de neoclassicismo, que é principalmente a volta de uma coisa que já existia para a atualidade. Então, isso foi um pouco da Missão Francesa, o que rolou na Missão Francesa. Eles não conseguiram, no fim das contas, criar tudo o que eles tinham em mente, por conta de alguns percalços, mas esses artistas que vieram para o Brasil, até hoje têm influências. Assim como o Debré, assim como Montigny, assim como o Taunet e outros milhares que eles conseguiram influenciar. Então, eu acho que é isso por hoje. Obrigada por assistir e até a próxima.